Olá para você que me acompanha, eu sou a Letícia Greco e neste vídeo você vai acompanhar as principais notícias do mês de maio. Acompanhe! Então, como sempre, nós vamos começar com a questão e depois nós vamos para as principais notícias do mês de maio. Claro, não vamos falar de coronavírus, porque nós temos um vídeo só de coronavírus, no qual eu abordo a cronologia do coronavírus, comentando o número de casos e trazendo outras notícias sobre esse tema. E nesse vídeo de atualidades, então, a gente fala sobre outras questões como política, notícias internacionais, educação, entre outras. Então, vamos começar com a questão. Observe a imagem para responder a questão. A imagem, amplamente divulgada durante a pandemia da Covid-19, mostra um menino deixando de lado os super-heróis Batman e Homem-Aranha para brincar com uma super-heroína, uma enfermeira. Quem é ou são ou os artistas criadores da obra? A. O brasileiro Eduardo Cobra. B. Os brasileiros Os Gênios. C. O britânico Banksy. D. O alemão Edgar Miller. Ou E. O norte-americano Shepard Fairey. Bom, então resolva essa questão e no último vídeo de atualidades de maio a gente volta com a resposta, uma questão elaborada por mim que envolve então cultura e claro, tem aí uma relação com o coronavírus, então super atual e acho que tem muito potencial para aparecer. Vamos então para as notícias do mês de maio. Nacional, Enem está adiado, morre jornalista Gilberto de Menstein. Internacional, protestos nos Estados Unidos versus Organização Mundial da Saúde, SpaceX, na economia, redução da taxa Selic, políticas baixas no governo Bolsonaro, socorro financeiro aos municípios, orçamento de guerra durante a epidemia, mais rapidinhas e mais questão. Vamos começar então falando de Enem, porque o Enem está oficialmente adiado. A pressão foi tanta da sociedade, das categorias relacionadas, ligadas à educação, que o Ministério da Educação então decidiu adiar a prova do Enem, então de 30 a 60 dias do que estava marcado para novembro, então agora vai para dezembro ou janeiro, ainda não se sabe a data, e essa data vai ser escolhida através de uma enquete que os participantes terão acesso pelo próprio site do Enem. Olha só, as inscrições já passam de 6 milhões e 100 mil e como eu disse, a data será escolhida através de uma consulta pública no site do Enem para os participantes a partir de junho. Então, qual foi a justificativa do Ministério da Educação? Atento às demandas da sociedade e às manifestações do Poder Legislativo em função do impacto da pandemia do coronavírus no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2020, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, e o Ministério da Educação, MEC, decidiram pelo adiamento da aplicação dos exames nas versões impressa e digital. As datas serão adiadas de 30 a 60 dias em relação ao que foi previsto nos editais. Bom, eu concordo totalmente com essa decisão, que, como eu disse, foi uma pressão da sociedade. Por quê? Porque algumas pessoas estão tendo a oportunidade de estudar online, tem seu computador em casa, tem acesso à internet, à banda larga e conseguem estudar. Por quê? Porque tem pais ou responsáveis que trabalham e dão condições para que os filhos somente estudem, mas tem pessoas, que é a maioria, na verdade, da população, que não tem acesso às mesmas condições, não tem um computador em casa, não tem acesso à internet banda larga, precisa cumprir outra jornada, trabalhar, estudar à noite, trabalhar de dia para ajudar na renda familiar. Então, isso, deixar o Enem na mesma data, demonstraria uma desigualdade, denotaria uma desigualdade ainda maior, mais do que a gente já tem. Então eu acho que essa medida foi muito assertiva e ainda bem que a sociedade fez pressão, porque inicialmente o MEC não estava querendo
alterar a data. E só depois dessa pressão, dessa mobilização aí da sociedade, dessas entidades de classe, é que o MEC decidiu tomar essa decisão. E outra coisa, ficar atento que esse ano é uma data bastante importante no Enem, vai ser um marco com certeza, porque o Enem pela primeira vez vai ter a sua versão digital, prova online, né? Então não é que a pessoa vai fazer direto de casa, a pessoa vai fazer no local marcado, mas vai ser pelo computador. Eu tive essa experiência de fazer uma prova para concurso digital e se vocês tiverem interesse em saber como foi, ó, tem vídeo aqui, vou deixar aqui como sugestão, assistam. Bom, vamos para a próxima notícia, ainda falando de nacional. Escritor, colunista, diretor, correspondente em Nova York da Folha de São Paulo, comentarista da Rádio CBN, acadêmico visitante no Programa de Direitos Humanos da Universidade de Columbia, em Nova York, idealizador do site Catraca Livre, olha só, tido como o melhor blog de cidadania em língua portuguesa pela Deutsche Welle, a DW, né, que é um canal de comunicação alemão. E aí, alguns livros publicados por ele, vocês podem ver a lista, e eu trago como destaque O Cidadão de Papel, que foi então um livro que ganhou o prêmio Jabuti em 1993 de melhor, na categoria de melhor livro de não ficção. É um livro que trata dos direitos da criança e do adolescente e sua aplicação na sociedade brasileira. Então aí tá a fonte para vocês consultarem, G1, 29 de maio de 2020.